Caríssimos, na primeira leitura, o profeta Jeremias recorda o que Deus pediu ao seu povo. Recorda o mandato de Deus ao seu povo. Escuta a minha voz, e eu serei o vosso Deus. Então, a vontade de Deus é que o povo o escutasse, que o povo seguisse. Deus não pede primeiros sacrifícios, Deus não pede ritos, Deus não pede práticas externas. Ele pede obediência. Obediência à palavra, obediência em escutar a sua voz. E obediência na Bíblia significa escutar. Escutar com o coração e colocar em prática. Isso aqui é obediência. Obediência é você ouvir e colocar em prática. Só ouvir não resolve nada. Escutar com a mente e com o coração e procurar viver. Pois bem, mas o povo que fez o contrário, o Senhor manda caminhar para frente, o povo caminha para trás, dá os passos para trás, endureceu o coração, seguiu as próprias inclinações, os próprios instintos, a própria vontade, não quis ouvir os profetas. Por isso Jeremias diz algo muito duro: a fidelidade desapareceu da boca deles. É um povo infiel, é um povo que não segue a Deus. Queridos, isso é um alerta para nós também. É preciso estar atento. Não basta só vir à missa. Não basta só comungar. Eu sou dizimista, não basta só isso. Tem que ter atitude, tem que ter coerência, tem que ter prática. Precisa ouvir com a mente e com o coração, precisa colocar em prática, vivendo a caridade. Às vezes nós também podemos ter religião, ter devoções, participar de celebrações, sem escutar verdadeiramente o que Deus deseja de nós. Não pomos em prática aquilo que Deus nos ensina. Às vezes pode ser evangelizador, pode estar até no ofício de evangelização, mas não crê naquilo que está ensinando. E é algo muito sério. Às vezes você ensina algo que não acredita, está lá mais por conveniência, por outros fatores do que pela fé. Às vezes a fé já desapareceu da vida da pessoa. E quando Deus age, vocês sabem que surgem resistências. No Evangelho, Jesus Cristo liberta um homem que estava possuído por um espírito, um demônio que o tornava mudo, ele não falava. E o milagre é evidente, a comunidade toda viu. Eles também viram. O homem voltou a falar. Mas em vez de obedecer, eles reconhecerem a ação de Deus, o milagre de Deus, alguns diziam: ele expulsa o demônio porque pelo poder de Beelzebul. Beelzebul é o príncipe dos demônios. Então atribuem a Jesus um mal feito do demônio, ao invés de perceber o milagre de Deus. Tem gente na igreja também assim. Deus está falando, Deus está agindo, e as pessoas continuam pedindo sinais. E correndo para terreiros de macumba, centros espíritas, outros caminhos, para encontrar a solução da própria vida. Então, atribui o mal àquilo que é obra de Deus. Isto revela algo muito profundo. Quando o coração da pessoa
está fechado, mesmo que os sinais de Deus apareçam, não convencem, não reconhecem. Quando a pessoa está com a mente e com o coração fechado, mesmo que Deus fale, mesmo que alguém mostre milagres e sinais, a pessoa não acredita. Por quê? Porque o coração está fechado, a mente está bloqueada, está fechada. Então Jesus responde com a lógica simples: todo reino dividido contra si mesmo será destruído. Uma família dividida contra si mesmo será destruída. Uma igreja dividida, olha, se eu tenho nas comunidades, coordenações de comunidade, trabalhando o contrário daquilo que eu ensino, daquilo que a igreja ensina, então não leva a igreja para frente, leva para trás. Se eu tenho lideranças trabalhando contra a igreja, em vez da igreja progredir, ela afunda. Um reino dividido não vai para lugar nenhum. Por isso nós precisamos de pessoas que estejam unidas naquilo que é essencial. Santo Agostinho nos diz: no essencial, a unidade; no secundário, a liberdade; em tudo, a caridade. Então nós precisamos ter um trabalho em conjunto, numa única direção. Eu não posso trabalhar com a coordenação de capela fazendo o contrário do que eu estou ensinando. Não está. Se não aceita trabalhar nessa linha, saia, deixa o cargo, vá trabalhar no outro canto. Porque não tem como a gente ficar remando numa direção e o outro remando contra. Remando contra, não avança. Gasta as forças. Então, a gente precisa estar muito claro, muito unido naquilo que nós desejamos no projeto de Deus para a nossa vida. Na comunidade eclesial, cada um não pode fazer as coisas do jeito que querem, sem orientação, como se não tivesse um pastor, um guia, um norte, um rumo, um objetivo. A empresa tem que ter foco, tem que ter objetivo, tem que ter metas, estratégias. No secundário, cada um faz do seu jeito. Mas no essencial, a gente precisa estar unido. No projeto de catequese, a gente precisa estar unido, organizado e com um projeto estratégico. Porque senão a gente não chega a lugar nenhum. Numa turma de catequistas, numa catequese, a gente tem que saber quem é o catequista. Quem é o teu catequista? Ah, não sei. Tem 5 pessoas. 5 pessoas numa turma de catequese. Algo está errado. Então a gente precisa organizar algumas coisas para que caminhe mais claramente, a gente tenha mais decidido e acerte mais. Então Jesus conclui com uma frase muito forte: quem não está comigo está contra mim, e quem não reúne comigo dispersa. Não existe lugar para neutralidade em Jesus. A neutralidade em Jesus é obra do Satanás. Ou você é, ou você não é. Ah, não sei. Um pé ali, outro pé aqui. Meu filho, decida o que é que você quer na vida. Ou você é uma coisa, ou você é outra. Ou você faz, ou você não faz. Esse negócio de sim e não, sim e não. Ou é sim, ou é não. Você aprenda a ter discernimento, a se colocar, a ser claro, a ser honesto, a ser verdadeiro, porque isso vai te fazer bem. Vai ajudar teus filhos a ter uma referência. Ah, o pai diz sim, a mãe diz não. A criança vai seguir quem? É o pai, a mãe. Não tem uma comunhão, não tem uma decisão em conjunto, um projeto em comum para os filhos, para a família. O pai aponta para ali, a mãe aponta para lá, os filhos vão seguir que rumo? Que rumo? Não existe coisa mais malvada do que você pegar um pet, que tem marido e mulher que são donos de um pet, de um cachorrinho, por exemplo. Ele gosta dos dois. Coloca o pet bem aqui, entre os dois. Aí um sai para ali, outro sai para lá. O pet fica. Quem ele vai seguir? Para onde ele vai seguir? Às vezes na vida da família também acontece. O pai aponta para ali, a mãe aponta para cá,
O filho não tem uma referência, não sabe quem está certo, quem está errado. Aí gera uma bagunça na cabeça da pessoa. Não tem um paradigma, não tem uma referência, uma estrutura familiar sólida que ajude a pessoa a seguir entre essas duas linhas, a ter uma referência e seguir reto a vida. Então precisa organizar a nossa vida, ajudar as nossas juventudes a também se orientarem, terem referência. Terem referência. Ah, não sei. Você tem que saber. Que queres que eu te faça? Quando Jesus realizava uma cura, ele perguntava: que queres que eu te faça? Lembra disso? Ah, que eu veja, que eu escute. Eu quero ficar curado. Essa pergunta de Jesus, ela é muito pedagógica, porque ela leva a pessoa a uma reflexão. Você tem que saber o que você quer da vida, meu filho. Você precisa saber. Você não é uma Maria, vai com as outras. Você não é alguém que não tem, que fica desorientado para qualquer rumo. Você tem que ter uma direção. O que queres que eu te faça? O que queres? Então, isso é fundamental. Quando a pessoa consegue pensar o que eu quero, então ela já sabe como dar um passo adiante, porque ela já tem um foco, ela tem uma referência. Então, diante de Cristo não existe posição neutra. Cada pessoa precisa decidir, ouvir ou não ouvir, acolher ou rejeitar, reunir ou dispersar. Sim, pai, eu vou, mas não foi. O outro disse: não, não vou não, mas foi. Então precisa ter uma decisão na vida. A coisa pior é você perguntar algo a alguém, não sei, não sei. Você tem que saber, já tem idade de saber, deveria saber. Então é importante que a pessoa procure pensar, procure decidir a própria vida. Então, queridos, a primeira leitura mostra um povo que não quis escutar. É uma opção. Jesus não obriga ninguém a escutar. Jesus não obriga ninguém a segui-lo. Segue quem quer. Mas tem que ser claro. Vai seguir ou não seguir? Agora, dizer que vai seguir e ficar fazendo corpo mole, cai fora. Cai fora. Quer ir embora também não? Podeis ir. Então Jesus, ele não é radical. Ele é objetivo nas coisas. O Evangelho mostra, portanto, pessoas que veem o milagre, enxergam o milagre de Jesus, mas recusam acreditar. Essas leituras nos convidam hoje a nos perguntar: eu estou realmente escutando Deus ou apenas seguindo minhas vontades? Eu faço aquilo que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, é assim? Reconheço a ação de Deus ou vivo criticando tudo? Minha vida reúne as pessoas em Deus ou a minha vida cria divisão, separa, divide a comunidade, divide as pessoas, coloca as pessoas contra o padre, coloca as pessoas uma contra a outra? Como é o teu tipo de liderança? Que espécie de líder você é? O maior perigo espiritual não é a fraqueza, mas o coração endurecido. Quando o coração permanece aberto, Deus fala, Deus age, o reino cresce. Onde existe abertura, Deus continua falando ao seu povo, ainda hoje. O problema não é o silêncio de Deus, mas a surdez do povo, as pessoas que não querem ouvir. Deus continua falando, mas muitas vezes a surdez do nosso coração
não permite escutar a Deus, porque temos outros interesses, outro projeto diferente do projeto de Deus. Entende isso, queridos? Então, que Deus nos ajude a enxergar com a mente, com o coração e acolher a palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.